o mundo, né? Não se deve amar as coisas do mundo. Então eu já quero fazer uma pergunta para os irmãos, né? Solte a mão do mundo. Solte a mão. Por quê? Porque nós andávamos de mão dada com o mundo. Nós andávamos de mão dada com as práticas mundanas. E aceitamos Jesus, aceitamos a sua palavra, se batizamos, né? Muitos até receberam cargo, receberam posição, mas continuam com as mãos dadas com o mundo. Então, olha para o irmão que está do seu lado aí, olha para alguém e diz assim: solte a mão do mundo. Solte a mão do mundo. Aleluia. É pesado, né, irmão? Você sabe, servindo a Jesus e de mão dada, continuar com esse elo comum. O apóstolo João, sabemos que ele escreveu essas 3 cartas, essas 3 epístolas. Também é escritor do seu próprio livro, do Evangelho segundo João, né? E também ele é o escritor do livro do Apocalipse. E aqui, irmãos, ele deixa uma mensagem para a igreja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Vamos lá. Já que hoje é o culto da palavra, o culto do ensino, o culto da doutrina, a doutrina é ensino. Ensinar a palavra. O que os irmãos entendem nessa noite? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos começar por aqui. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. O que João está querendo dizer para mim? O que João está querendo dizer aqui no versículo 15 da primeira epístola, capítulo 2, 15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém, quer dizer, eu, você, se ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que amor é esse, irmão Daniel? Que amor é esse, diácono João Vitor? Que não está em nós. Alguém tem uma opinião? Quando estamos no mundo, nós deixamos de cumprir a palavra. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele porque ele não está cumprindo aquilo que Cristo ensinou. Tipo, quando eu estou no mundo, eu prefiro mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Sendo assim, a palavra também diz assim que Seja breve, fala. quando eu amo o meu próximo, quando eu não amo o meu próximo, que eu vejo, eu não amo a Deus. Então, quando eu estou no mundo, eu não amo o meu próximo. Eu odeio ele. Qualquer coisa que ele faz, eu odeio ele. Porque as coisas do mundo ainda estão em mim. E o amor de Deus não existe em mim. Aleluia. João está dizendo que aquele que ama o mundo, aquele que pratica as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu pratico as coisas do mundo, o amor de Deus não está em mim. Qual é o amor de Deus? Em um contexto geral. O amor de Deus, aí eu preciso voltar para esse mesmo evangelho, não para a epístola, para o evangelho João 3, 16. Porque Deus amou quem? O mundo. E nessa versão, nesse versículo, o mundo não é as coisas pecaminosas. Nessa versão, porque Deus amou o mundo, aqui ele está dizendo pessoas. Eu e você. Então Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando eu amo o mundo, de fato, Jesus não está em mim, porque o amor de Deus que não está em quem ama o mundo é Cristo. Então, quando eu digo que tenho, quando eu digo que sou, quando eu estou amando o mundo, as coisas que há no mundo, de fato, eu estou negando que o amor do Pai não está em mim. Eu estou dizendo, Jesus não habita em mim. Eu não conheço esse Jesus. É o que João está dizendo. É por isso que é complicado, irmãos, nós
amar o mundo. E eu digo nessa noite, solta a mão do mundo. Por quê? Porque se eu estou de mão dada com o mundo, de fato, eu estou dizendo que Jesus não está em mim. E coisa ruim é Jesus não está em você. Porque se Jesus não está em você, não tem azeite na tua vida. Se Jesus não está em você, não tem esperança para você. Se você estiver sem Jesus, se estiver amando o mundo, ai, irmão, aí a tua casa vai cair. Porque quando ele voltar, irmãos, aleluia, se ele não estiver em você e você estiver com a mão dada no mundo, você vai sofrer a morte eterna. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Então, a concupiscência da carne, os desejos, a soberba, o orgulho, não procede do Pai. Procede de quem? Do mundo. Eu não ouvi. Não procede de Deus. Procede de quem? Do mundo. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui nesse texto, permanecer eternamente significa receber naquele dia salvação. A frase não ameis o mundo, nem o que nele há, né, em João 2,15, significa os seguidores de Cristo não devem amar o sistema mudando e passageiro que se opõe a Deus, incluindo seus desejos e orgulhos, pois esse amor é incompatível com o amor do Pai. Toda vez que eu amo o mundo, eu estou indo na contramão de Deus. É Tiago que diz no capítulo 4, do versículo 4, que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então, quando eu amo o mundo, de fato, primeiro, Jesus não está em mim. Segundo, o amor do Pai não está em mim. Terceiro, eu me constituo inimigo de Deus. Toda vez que eu ando de mão dada com o mundo, toda vez que eu ando praticando o pecado, a soberba, o orgulho, eu estou dizendo, o amor do Pai, que é Jesus, não está em mim. Na verdade, eu me torno inimigo de Deus. Olha para o irmão e diga, larga a mão do mundo. Larga a mão do mundo. Separa do mundo. Separa do mundo. O mundo aqui se refere ao sistema de valores, comportamento e ideologias influenciado por Satanás, que se opõe à vontade de Deus, não ao mundo físico, mas criado por ele. Então, irmãos, um sistema contra Deus refere-se a tudo aquilo que é controlado pelo inimigo de Deus, Satanás, que se opõe aos seus valores e princípios. Logo, quando eu digo que tenho o amor do Pai em mim, irmãos, eu automaticamente tenho que rejeitar a mensagem do mundo. Eu tenho que rejeitar as coisas que não edificam. Vamos falar um pouco sobre a concupiscência da carne. Porque aquele que anda de mão dadas com o mundo, ele está cheio de concupiscência. Na Bíblia, concupiscência se refere a um desejo excessivo e desordenado por coisas terrenas, sem ela, sejam elas bens materiais, prazeres sensuais ou poder que entre em conflito com a vontade de Deus. É uma inclinação para o mal, um super desejo que contraria a razão e o espírito, levando à transgressão e à separação divina. Mas pastor, nós aqui já somos crentes, nós aqui já estamos na igreja, eu já tenho Jesus. Mas se eu dizer para você que existe no nosso meio, e eu abro para o meio cristão, não só nós aqui, pessoas que de fato que dizem que tem Jesus, mas estão amando mais o mundo, que tem Jesus,
ou pelo menos diz que tem, mas o coração dele, as ideias dele, o pensamento dele ou dela está no mundo. A concupiscência está no coração dele. O desejo desordenado, o desejo carnal está falando mais alto no coração dele. Para eu entender isso, irmão, nós precisamos passear um pouco em um tema que fala sobre o filho pródigo. Quando eu olho o filho pródigo, ele estava na casa de quem? Do pai. O filho pródigo estava dentro da casa do pai, a palavra que Jesus contou. Ele tinha tudo que seu pai tinha, porque o que o pai tem era dele também. Ele tinha do bom e do melhor. Homem respeitado, honrado. Os trabalhadores serviam seu pai, mas servia ele também. Ele tinha parte da herança, mas era pouco. Um dia ele enxergou o mundo, ele desejou as concupiscências do mundo, e esticou a mão e pegou o mundo. Pegou tudo que ele tinha e partiu para o mundo. O texto vai dizer que ele gastou tudo dissolutamente. Ele viveu como ele quis. Ele aproveitou porque o coração dele não estava na casa do pai. Em outras palavras, o coração do filho pródigo não estava naquilo que o pai tinha para dar para ele, mas estava no mundo. Isso significa o crente que está dividido. Nós conhecemos esse tipo de crente. É o crente Raimundo. É um pé na casa do pai e um pé no mundo. É ou não é? O filho pródigo decidiu dar a mão para o mundo, andar com a mão no mundo. E toda vez que nós que estamos na casa do pai, damos a mão para andar com o mundo, aí você sabe, cuidado, vai sobrar o resto para você. A Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as bolotas dos porcos. Olha aí, irmão. O mundo é ilusão para quem está na casa do pai. As práticas do mundo é ilusão. Você pode pegar a sua herança. O que você tem de melhor, pastor, eu não sou rico. Eu estou falando de você pegar a sua vida, que é a sua riqueza nessa noite. Você até vai curtir por um momento, até você gastar tudo e dizer, não, a concupiscência foi engano. Eu caí no laço do diabo. Tá, eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu comia do bom e do melhor, aleluia. Mas eu decidi pegar a minha parte e ir para o mundo. E estou eu aqui agora cuidando de quem? De porco. A pior raça de animal segundo a Bíblia. Porque foi nos porcos que os espíritos imundos se manifestou quando saiu daquele homem endemoniado. E caiu no penhasco e todos morreram. Então é o trabalho que foi direcionado ao filho pródigo. Tinha tudo na casa do meu pai. Eu quero café, tem alguém preparando café. Eu quero minha roupa limpa, tem alguém preparando. Mas ele preferiu ir cuidar de porco. Ele no perigo em sair da casa do pai. Porque até o trabalho Deus coloca o pior para você. Lógico, baseado nas suas escolhas. Deus tem o bom e o melhor para nós. Mas é aquele que larga a mão do mundo, aquele que abandona o mundo, aquele que não anda ao mundo. Porque quando eu começo a pegar na mão do mundo e andar conforme o curso do mundo, eu vou cuidar de pouco. E mais, vai ter fome, não vai ter ninguém para dar de comer. Você vai desejar se alimentar com as bolotas de porco, como diz o texto. Eu me alegro, irmão, porque o filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai. E quem está dentro e não se arrepende, e o coração está lá fora e os dois pés aqui dentro? Imagine, irmãos, o que não viveu esse jovem, o filho pródigo, porque um dia decidiu pegar na mão do mundo, abandonar a casa do pai e ir embora. E se eu contar para vocês que tinha alguém que conhecia os mandamentos, que conhecia a palavra, mas o amor ao mundo, a aliança com o mundo, fez ele não querer a vontade do pai? O jovem rico. O jovem rico vai representar alguém. Escute isso nessa noite. Senhor, eu conheço tudo desde pequeno. Eu conheço desde a minha mocidade. Sabe o que o jovem rico estava dizendo para Jesus? Desde pequeno eu estudei a lei. Desde pequeno eu conheço os mandamentos. Aí Jesus diz, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, terás o tesouro no céu. Jesus estava falando de que? De vida eterna.
Porque se você vende, se você abandona, se você deixa, ele promete vida eterna. O texto fala aqui, permanece eternamente aquele que faz a vontade de Deus. Só que ele não prefere a vontade de Deus. Mesmo conhecendo os mandamentos, mesmo conhecendo a palavra, ele está dizendo, não, eu baixo a cabeça e volto para o mundo. E foi o que o jovem rico fez. Ele conhecia como nós conhecemos. Ele entendia como nós entendemos. Mas preferiu pegar na mão do mundo. Diga assim, solta a mão do mundo. Solta a mão do mundo. Diga, abandona essa riqueza. Abandona essa riqueza aí. Essa riqueza que você tem, essa diga assim, riqueza que você tem não é tua. Porque quando tu vem para Jesus, irmão, a nossa vida, nós perdemos a nossa vida. Porque a Bíblia diz, aquele que quiser ter vida vai ter que perder a sua. Está entendendo? Quando eu venho para Jesus, não vale mais os meus desejos. Não vale mais o que eu pensava, o que eu aprendi com as ideologias, com os pensamentos. E quando a gente se converte às vezes de boca para fora. Por quê? Porque nós se converte, aceita Jesus, se batiza e na outra semana está pecando. É ou não é? É verdade. O jovem rico, ele conhecia a palavra. Mas a gente também conhece a palavra. Mas muitas das vezes nós preferimos rejeitar a salvação, porque foi o que ele fez. Ele rejeitou. Vai e vende e terás um tesouro na onde? Então ele rejeita salvar. E nós, irmãos? Você está andando de mão dada com o mundo? Ou você já soltou? Pastor, é difícil, não, irmão. Pastor, você não sabe a minha luta para me libertar. Não, irmão, não é não, irmão. Porque Daniel viveu na Babilônia, mas não se contaminou. Daniel era jovem, era um moço sem experiência. E quantas experiências com Deus você já teve? Se encontrou com Deus, se batizou, ouviu a palavra. E tem um jovem lá que perdeu o pai e a mãe no exílio, vivendo no palácio, sem experiência, imaturo. E nós que somos maduros estamos andando de mão dada com o mundo. Mas Deus está dizendo, é noite de fazer como Daniel, viver nesse mundo que representa a Babilônia e não se contaminar com a Babilônia. É não andar com os pensamentos do mundo. Pastor, como é que eu vou me contaminar? Tem tanta forma, né, irmão, de nós se contaminar. Tem tanta forma, irmão, de você se corromper com as coisas do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que João está dizendo? Filho, os prazeres do mundo vai passar. Esse desejo que está dentro de tu aí, que às vezes bate um desejo satânico no nosso coração. E é verdade, irmão, ninguém aqui está passando hipócrita não. Dizer aqui que o pastor é bom porque é pastor, você é bom porque você é obreiro. É não, irmão, tem dia que o diabo massacra mesmo. É ou não é, irmão? Fala a verdade. Tem dia que a nossa carne, irmão Rosália, missionário, quer pecar. Tem dia que a gente quer esmurrar mesmo. Tem dia que o nosso coração está tão sujo, que a gente não tem nem força para orar, irmão. Eu sei do que eu estou falando. O nosso coração, a nossa mente está tão suja. O diabo tira, parece que é assim, irmão. Você diz, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu preciso soltar a mão do mundo, eu preciso quebrar essa aliança com o mal, eu preciso quebrar essa aliança com o Satanás. Quando você diz isso, parece, irmão, que o inferno se levanta. Hoje de manhã, depois que a gente orou, eu orei bem pouquinho, eu estava cansado, irmão. Eu tive um sonho, irmão. Um sonho atribulado, mas foi tão terrível, irmão, que eu me acordei com dor de cabeça. Fui trabalhar com dor de cabeça. Eu orei em casa de trabalhar, orei, botei a mão, Senhor, arranca essa dor de cabeça. O sonho foi tão terrível, irmão, que eu orei em casa, fui trabalhar, peguei o ônibus, cheguei no trabalho, deu 10 da manhã, 11 da manhã, e eu com dor de cabeça. Depois daquele sonho, que sonho espiritual,
Quanto mais a minha esposa está dizendo que tem um sonho também terrível, quanto mais você se abre, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais o mundo vai atacar, irmão. Pastor, para mim dá uma beleza, porque tu não está orando. Tu está com a mão dada pro mundo. Larga o mundo e vem para Jesus de verdade, para tu ver se as coisas não começam a apertar. Verdade. Jesus, eu não quero tomar remédio, porque eu sei que isso aqui não é de Deus. E também não é da carne, eu dormi bem para a glória de Deus. Aí tive que tomar o Doflex, meu dia, não estava aguentando dor de cabeça. Aí deu um calor lá, eu fico fora também assim. Mas depois daquele sonho, tem dias, irmãos, que a investida do maligno é tão grande na nossa vida que a gente não quer pensar, mas já está pensando. Tem dia que a investida do diabo é tão grande contra a nossa vida, o mundo vem nos batendo de uma forma tão forte que você não quer falar, mas já falou. Você não quer agredir com palavras, mas já agrediu. Tem dias que a investida do mal é tão grande que quando você pensa que está de pé, tu já caiu. Não, já foi, filho. O mundo é violento. O mundo pode ter aparência bonita, mas os finais dele são caminho de morte. É provérbio que fala. O mundo tem momento que ele vai encher os nossos olhos. E o mundo, ele nos atrai de uma forma, a concupiscência, os desejos carnais, que muitas das vezes está em nosso coração. É tão lindo, é tão bonito que você se encanta. O mundo é enganador, a mensagem do mundo é enganadora. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e para enganar, e se possível, até os escolhidos. Mas Deus está dizendo nessa noite que aqui tem crente que não ama o mundo, que abre mão do mundo pelo reino do céu. Levante a mão nessa noite se você, aleluia, deseja o céu nessa noite. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não troque nessa noite, aleluia, irmãos, a tua salvação pelo prato de lentilhas, né? Como diz, não troque nessa noite a tua salvação pela concupiscência, pelo desejo momentâneo e passageiro, porque muitas das vezes, irmãos, eu estava na igreja, eu tinha aceitado Jesus e o meu coração estava corrompido, os meus pensamentos corrompidos, eu na igreja e andando de mão dada com o mundo, tudo que o mundo queria eu fazia. Estava precisando nascer de novo. Aleluia. Tem vergonha como Nicodemos? Vai de madrugada procurar Jesus. Nicodemos queria se encontrar com Jesus, mas tinha vergonha porque era religioso. Vai de madrugada quando ninguém está ouvindo. Vai na oração e diz para ele: Senhor, o mundo está em mim, mas eu quero permanecer para sempre. Diga: Senhor, eu não quero só um momento, mas eu quero uma eternidade com Deus. Glória a Deus. O que o diabo tem para você, irmão, o que o mundo tem para você, irmão, é por um momento. Verdade, Jesus. É passageiro. Mas o que Deus preparou, aleluia, foi o apóstolo Paulo que disse, aleluia, nem o olho viu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Ele preparou para mim, para você nessa noite. Aquele que faz a vontade de Deus, não ama o mundo, permanece para sempre. Olha para o irmão que está do teu lado, vai soltar a mão do mundo? Vai soltar a mão do mundo? Ou vai ficar? Ou vai ficar agarrado com o mundo? Se você ficar de mão dada com o mundo, estar com as mãos dadas com o mundo, irmão Hortêncio, é você ter aliança com aquilo que desagrada a Deus. Ah, eu já ouvi isso, pastor, eu já ouvi aquilo. E por que você não mudou, meu filho? Naquele dia, irmãos, escute isso aqui que eu vou dizer para você. Naquele grande dia, Ele vai cobrar todas as obras. Naquele dia, irmão, Deus vai, aleluia, vai ser um justo juiz. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo. E Deus vai dizer: filho, você se lembra daquela noite que eu falei para você abandonar o pecado?
Filho, você se lembra daquela noite que eu falei que era para você abandonar a vaidade, abandonar os palavrão, porque toda a palavra ociosa que o homem falar, que o homem proferir, ele há de dar conta a Deus. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. O meu pedido nessa noite, irmão, é que Deus abra a sua visão. Porque tem pessoas que não largam o mundo, mesmo dizendo que é de Deus, porque ela não tem visão, porque ela não tem entendimento. Então entenda, Jesus não está em você toda vez que você praticar o que o mundo lhe oferece. Não coloca, irmão, no status. Você, sua esposa, você, seu filho, você e o Papa, não coloca no status uma foto sua com a música do mundo. Música secular não é de Deus. Porque Paulo fala tudo aquilo que edifica, né? Tudo aquilo que é para a glória de Deus. Música secular não é de Deus. Toda vez que você escuta música secular, sua mente, seu coração está se corrompendo, desagradando a Deus, se transformando no inimigo de Deus, e não devemos amar. A minha oração nessa noite é para que Deus abra visão, para você parar de dar ouvido aonde não é para dar. Para de dar clique naquilo que não edifica. Para de curtir aquilo que não edifica. Para de falar aquilo que não vai te edificar. Por quê? Porque o filho, o jovem rico, ele já conhecia a palavra, mas escolheu o mundo. E muitas das vezes nós estamos assim. Conhecemos a palavra, estamos escolhendo o mundo. Vai soltar a mão do mundo? Vai continuar com a mão segurando a mão do mundo? Olha para a tua casa, irmão. Tu como sacerdote da tua casa, tu como mulher sabe que ele fica a casa. Tem coisa para mudar lá dentro, tem coisa para transformar lá dentro. É do mundo, joga fora essa bagagem, irmão. Porque a gente aceita Jesus e é tanto converseiro que a gente conversa tanta porcaria que parece que nós somos pior do que as pessoas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, Jesus não está nele. O Espírito Santo não está nele. Toda vez que você escolhe o mundo, você está deixando de escolher a sua salvação. Porque a Bíblia diz: nós não podemos amar a dois senhores. Ou há de amar um e desagradar o outro. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, ao diabo. E para finalizar, irmãos, o que é concupiscência? Desejo excessivo. Pessoas que amaram o mundo é ter concupiscência. É pessoas que não se controlam. É pessoas que para ele não há limite. Você já ouviu uma palavra que diz assim: fulano estava irredimível? Já viu essa palavra? Nossa, fulano estava irredimível, ele estava descontrolado. Você entende? Sempre vai haver um conflito entre as trevas e a luz. A palavra vem do grego bíblico, onde a tradução é epidemia, que significa um desejo forte ou ardente.
Quem já passou por esse momento que você não quer fazer e o mundo lhe leva a fazer? Você não quer nem entrar lá para ver, aí de repente você está vendo. A sua consciência diz, porque é a tua consciência que vai te acompanhar no dia do julgamento. A carne vai ser desfeita. A tua consciência diz, não. Mas o desejo maligno que arde forte dentro de você foi o mesmo desejo que surgiu no coração do rei Davi. Davi sabia que Betseba não era dele. Davi sabia que Betseba era casada. Davi era rei, tinha a mulher que ele quisesse da época, mas pegou o que não era dele. Vocês entendem, irmão? Eu estou falando aqui de bobeira, não. Eu estou falando aqui de coisas que vêm de uma tal forma que rouba até a nossa paz. Então, só para nós finalizar, declare comigo assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, Se alguém ama o o mundo, amor do Pai o amor do Pai não está dele. não está nele. Diga comigo nessa noite: eu decido largar a mão do mundo. a mão do mundo. Oh, glória. Sabe o que você acabou de dizer? Eu prefiro a vida eterna. Aleluia. Sabe o que você acabou de dizer? Eu prefiro o meu Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele aceita, irmão, alguém que é fraco, mas não aceita alguém que escolhe o mundo. Pegou essa? Jesus aceita você com as suas fraquezas, mas não aceita quando você escolhe o mundo. Pastor, eu estou fraco. Ele aceita. Pastor, eu estou capengando na fé. Ele aceita. Pastor, eu estou tão desanimado. Ele aceita. Pastor, eu estou fraco demais. Ele aceita. Mas ele lhe rejeita se você amar o mundo. Por quê? Porque Deus só aceita quem tem o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estiver em você naquele dia, você está perdido. Na fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Aí a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A gente quer dizer para as pessoas, né? Eu sou forte, eu sou preparado. Mas o mundo, se estiver aqui dentro, meu querido, se você escolher o mundo, aleluia, tu está lascado. Você entende, irmão? Jesus te aceita, meu filho, fraco. Jesus te aceita, minha filha. Muitas das vezes quer seguir ignorância, mas ele vai tratando e vai limpando. Mas se você quiser. Então, nessa noite, para finalizar, larga o mundo, meu filho. Tira o mundo do teu coração. Tira o mundo da tua mente. Olha, irmão, começa a orar para Deus tirar o mundo do teu pensamento. Quer um exemplo? Para eu finalizar aqui nessa noite? Quer um sinal que o mundo está tendo de você? Se aconteceu com você, seja sincero, reconheça. Um sinal que o mundo está tendo de você é quando você está no culto e a sua vontade é estar em casa. Ah, pastor, pegou forte, pastor. Se já aconteceu com o mundo, cuidado que o mundo pode estar aí dentro, irmão. É crente que põe o pé na igreja já querendo botar o mundo fora. O mundo pode estar aí dentro, irmão. Quer um sinal que o mundo está dentro de você? É quando você diz: não aguento ninguém pisar no meu carro. Se falar, tem. O mundo está dentro de você. Tenha cuidado, irmãos. Porque naquele dia ele vai aceitar aquele que é fraco, mas vai rejeitar aquele que escolheu o mundo. E escolher o mundo não tem nada a ver com fraqueza. Nessa noite, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Deus salva aquele que se arrepende, mas não aquele que é inimigo. Não ameis o mundo. Ou como diz João, não se deve amar o mundo, senão Jesus não está em você. Como que eu vou vencer o mundo se eu estou amando? Eu só venço o mundo quando eu rejeito o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa. Então você não está vencendo o mundo porque a sua fé está fraca. A vitória, eu vou estar sobre o mundo pela fé. Senhor, eu tenho fé, você vai me libertar. Senhor, eu tenho fé, eu fui chamado. Senhor, eu tenho fé, eu fui escolhido. A vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Está na hora de você orar. Senhor, eu não consigo vencer o mundo, mas se o Senhor multiplicar a minha fé, eu vou dar um chute na bagagem de Satanás. Eu vou dar um chute na vaidade. Por quê? Porque Deus vai multiplicar a nossa... Homem de pouca fé. Olha Jesus repreendendo os discípulos, a tempestade, o barco quase afundando. Aí Jesus diz: igreja de pouca fé, ainda não tem fé? Jesus disse: até quando eu estarei convosco? Tenha fé, irmão, para vencer o mundo. Eu tenho que ter fé para vencer o orgulho. Eu tenho que ter fé para vencer essa fraqueza. Porque assim, quando a sua fé está lá em alta e você diz não para o mundo vai colocar pessoas mundanas perto de você. Para quê? Porque as más conversações, é bíblico, corrompem os bons. Aí tem costume que a gente já venceu. A minha esposa só falta dar em mim. Quando eu digo: e aí, mano? Ela fica brava igual um siri da lata. Porque a palavra mano significa irmão. Mas no entendimento da minha esposa é uma gíria. E de fato é uma gíria. Mas também é a palavra irmão. Mano é irmão. Mas no linguajar do mundo, qual é a mano? Quando você tem fé, você vence essa gíria. Tô descolado, pastor. Sou crente pentecostal. Cuidado para Jesus não lhe colar, meu filho. Eu não é, irmãos. Tem que ter fé para vencer a gíria, meu filho. Vem assim, pastor. Mandei logo o zap para ele. Vigia. Calma, irmão. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não ameis o mundo. Eu só paro de amar o mundo quando a minha fé está firmada em Jesus, oh glória. Quando a minha casa está firmada em Jesus. Aleluia. Aí vem o fuxiqueiro, vem alguém com uns costumes estranhos, aí nós não se corrompe. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha. Aleluia. A minha fé está em alta. Levante a mão quem tem fé nessa noite, oh glória. Levante a mão, toca no irmão que está do lado e diga: meu filho, através da tua fé, tu vai vencer esse mundo. Oh, aleluia. E para finalizar, eu digo como o apóstolo Paulo diz: por mais que todas essas coisas, levante a mão, nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Só quem é vencedor dá glória. Glória a Deus. Senti firmeza aí, viu? Só quem é vencedor. Você é mais que vencedor. Por quê? Por causa da tua fé, irmão. Você tem fé para amanhecer amanhã pela manhã diferente? Glória a Deus. Quem tem fé amanhã de manhã o pensamento já é diferente. Eu creio. Por que nem é assim, irmãos? É tanta baboseira, né? Para, filho, pelo amor de Deus. Que isso? Foi o ponto final. Diga assim: Jesus, me ensina a me controlar. Me dá força. Aleluia. Me ajuda a vencer as batalhas que só o Senhor sabe, que só o Senhor conhece. Vamos ficar de pé, irmão. Amém.